Muito bem, tá aí o Pedro. O Pedro fala até em outro momento da entrevista como a Copa deixou lições, aprendizado e tal, e que o Pedro sabe respeitar o tempo. E acho que, de fato, ele tem entendido muito isso. E acho que com o Dorival, Giovana, naturalmente, o Pedro passa a ter mais importância para a seleção brasileira, né? Eu tenho uma dúvida, assim, pelo que a Monique trouxe na primeira entrada que ela fala que a comissão admitiu que na Copa América faltou um jogador como o Pedro. Então eu quero saber se ele vai começar como titular. Porque primeiro que joga o Evanilson, assim, abaixo do cachorro. Né? Perfeito. Pra baixo do cachorro. Não vou comparar muito com o Endrick, porque eu acho que são características ali, é a mesma posição, mas características diferentes. Então acho que se de fato existe esse arrependimento da comissão de não ter convocado o Pedro para a Copa América, faz sentido então que o Pedro comece como titular. Parece que sim. Vamos ver se é o que vai acontecer. Não tenho dúvida, eu não sei, tem muita coisa esquisita. Eu tenho dúvida porque, assim, fazer falta não quer dizer que ele precise começar jogando. Eu acho que ele fez falta como solução. Mas você entende que o resultado e o desempenho foi muito ruim na Copa América? Entendo, e isso pode passar por essa declaração do Pedro? Pode. É que eu acho que ele já se contradisse dentro da Copa América quando ele foi tirando minutos do Endrick, chegou no mata-mata, o Endrick saiu de minutos minguando para titular, né? Titular absoluto, e eu falei isso no De Placa hoje, eu não vejo problema nenhum. A galera fica cobrando, mas aí o Dorival vai ser incoerente. Se ele bota o Estevão... Cara, se você precisa ser incoerente às vezes para ajustar a rota e ser justo, que você abrace a sua incoerência, até porque você cria a sua verdade ali e nada impede de você rever e revisitar esse lugar e falar, cara... Não é mais assim. Porque senão o Dorival cria uma lei para ele próprio e aí ou ele vai ser teimoso e vai morrer abraçado com isso, ou ele vai dar permissão para evoluir junto com os jogadores. O treinador tem que ser um pouquinho teimoso, tem que, porque se a gente não vai dar valsa, a gente vai mudar o time a cada 15 minutos. Mas é porque fica aparecendo essas incoerências que ele tá um pouco perdido. Que foi o que aconteceu na zaga. Quando ele convoca o Murilo na primeira lista e o Murilo nem joga. Mas a gente entende aqui também que o Dorival, ele, cara, assim, eu acho que ele pode estar perdido. Não tem problema ele tá. Porque ele caiu de paraquedas na seleção hoje. Não, ele não era perdido, mas uma coisa é tá perdido, outra coisa é tá em dúvida. Ele tá se entendendo. Daqui a pouco a gente tá fora da zona de classificação. Uma coisa é tá perdido, outra coisa tá em dúvida. Ele hoje está aprendendo a ser um técnico de seleção. Ele pode estar errando, mas ele não pode estar perdido. Ele tem que saber o que ele tá fazendo. O Dorival tem 6 jogos como técnico da seleção. Tudo bem, ele pode estar errando, mas ele não pode estar perdido. Tá perdido é você não saber o que você tá fazendo. Aí é complicado. Então, se o nosso tempo perdido é esse, eu discordo. Tem 8, né? Tem os dois amistosos. Perdido, pra mim, ele tá tentando se achar. Se você acha que não sabe o que tá fazendo, é outra coisa. Pra mim, perdido é isso. Eu acho que ele tá testando e ele vai entendendo. Tudo bem, então, mas ele sabe o que ele tá fazendo. Pra mim, perdido é quando você não sabe o que tá fazendo. Quando eu tô perdido numa mata, eu não sei pra onde eu tô indo. Mas tu vai testar, né? Entendeu? Então, ele tá testando, tá buscando e assim, por exemplo, casos... O Dorival era o plano A, era o plano B, era o plano C, não era. Então, realmente, ele do nada virou técnico da seleção. Mas os caras novos... Acho que no mínimo... Mas foi do nada, não foi? Não, mas eu acho que ele era pelo menos o plano B. Se ele fosse a primeira opção, ele ia sair do mesmo lugar que ele tava pra virar técnico da seleção. Qualquer treinador que chama... A primeira opção provavelmente já tá num outro patamar de escolha do que o cara que é a terceira. Mas vem cá, todo mundo chamaria provavelmente o Estevão, o Luiz Henrique, um outro tal. A gente só vai saber com a bola rolando. E aí, né, se fosse o Guardiola, fosse o Tele Santana, o Zagallo ou o Dorival. Eu acho que a convocação, no geral, ela foi boa. Muito boa. Informação. Perdido no dicionário. Boa. Que desapareceu, sumido. Então pode ser tipo um tesouro. Não é nenhuma dessas acepções. Calma. Cujo estado é irremediável. Não. O homem baleado estava perdido. Tá, não é o caso também. Não é o caso. Depende de Fabala, só tem esses dois? Foi seu dicionário, tá? Só tem essa, Não, o dicionário que a produção me mandou aqui. Esse é o dicionário powered by... Vamos no Micaelis aqui, que eu acho que tem mais opções, né? Foi o dicionário do Augusto Melo, presidente do Corinthians, é assim também. É mais restrito. Ué, mas tá bom, aqui desapareceu. Sumido. Não, aí você é desorientado, eu acho. Olha a diferença do teu dicionário para a quantidade de definição da produção. O Micaelis fala que se perdeu, extraviado, não é o caso. Tá. Cuja condição não tem solução, também não é o caso. Que sofreu naufrágio, não é o caso. Também não. Que ficou no esquecimento, não é o caso. Dado como desaparecido, de comportamento imoral, também não é. Não. Cujo amor é incontrolável, sem salvação, arruinado, que se encontra desorientado. Então, que é o termo que eu sou. É o meu termo que eu falei há pouco. Desorientado. Pelo dicionário, perdido é um termo forte.